Então, pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de lembrar a todos que assistem ao canal que aulas anteriores vocês podem pegar nesse site que está apresentando aqui, www.cnctecnologia.com.br/canal.htm. Esse site aí ele vai abrir uma página que vai mostrar para vocês todos os nossos vídeos e você vai poder fazer a seleção daquele que você quiser, bastando dar um clique na imagem aí na capinha do vídeo e você entra direto no YouTube no vídeo correspondente, tá legal? Então não deixe de assistir as primeiras aulas que são muito importantes, uma é base da outra, né? Olá pessoal, você está no canal CNC Tecnologia e eu sou o Fernando Cassaniga. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de um curso de operação CNC para máquinas em geral. Eu lembro que operar uma máquina é o mesmo que dirigir um automóvel. Você não pode ter medo, tem que ter conhecimento, responsabilidade e saber o que está fazendo. Então, quando você pega uma máquina na mão, você tem que estar treinado, tem que estar habilitado, saber o que está fazendo. Daí para frente, tomando os cuidados necessários, só o fato de você estar habilitado, você vai saber os cuidados necessários que tem que ter para fazer um trabalho numa máquina CNC. Tá legal? Então, o nosso curso de operação, logicamente nós não temos uma máquina aqui, mas ele vai ser completo, com todas as dicas de como operar, nós vamos ter imagens e tudo mais. Vai ser um bom curso. Espalhem aí para os seus amigos, para o pessoal que trabalha com você, para o pessoal que estuda com você. Nosso objetivo é divulgar conhecimento, não tem nenhum objetivo financeiro. Eu faço esse trabalho voluntário, não ganho nada com isso. E se você se inscrever no canal, você está incentivando eu a fazer mais desse trabalho. Por quê? Porque eu estou vendo que está tendo resultado, o pessoal está gostando, está vendo, está dando o seu like, está se inscrevendo. Então é um trabalho que incentiva a continuar. Porque se a gente percebe que não tem muita adesão, lógico que tem um sentido de parar com isso, tá bom? Então se você está gostando, se você acha legal continuar, dá uma força para que a gente tenha esse incentivo de continuar com esse trabalho. Legal? Fica aí com mais uma aula e bom proveito. Meus amigos, dando continuidade ao estudo que estamos fazendo nesse curso de operação para a máquina CNC, vamos recapitular alguma coisinha para que não fique um vazio antes. Mas eu aconselho aos amigos que não assistiram às aulas anteriores a assistirem, pois o assunto é uma continuidade. Então, às vezes eu explicando um negócio agora, dá a impressão que foi explicado pela metade, mas já foi falado, tá? Então eu vou recapitular alguma coisinha aqui para a gente não partir de um vazio, tá? Então, toda vez que eu for mexer com uma máquina, num comando, num painel de CNC, tá? Vou pôr a mão no painel, tem ações operacionais que eu vou executar que cabe dentro dessas quatro aqui, tá? É uma dessas quatro ações que eu vou fazer, tá? Então, ações operacionais em uma máquina CNC. Eu vou fazer uma movimentação de máquina, ou eu vou fazer uma correção e ajuste de alguma coisa, ajustar ponto zero, ajustar corretor de ferramenta, ajustar algum parâmetro de supervisão de vida, alguma coisa que é ajustável, né? Ou vou transmitir dados. O que é transmitir dados?
entrar com dados e sair com dados, né? Tirar uma cópia, por exemplo, de um programa da máquina, ou passar um programa para a máquina, tirar uma cópia de memória de pallet, assim por diante, tá? Então, entrada e saída de dados e administração de dados. Eu vou apagar algum programa, algum arquivo da máquina, eu vou renomear alguma coisa, eu vou copiar de uma pasta para outra, eu vou fazer um trabalho de administração dos arquivos, né? Então, toda vez que eu for mexer com a máquina CNC, uma dessas 4 operações eu devo estar fazendo, tá? Então, esse é o princípio inicial, tá? Que nós já falamos em aulas anteriores. Se eu for mexer no painel da máquina, existem 3 áreas principais, né, quanto à aplicação e divisão do painel CNC. Tá? Então eu tenho a área operacional. Que área operacional? Essa área em azul, que é a área onde todas as teclas e botões eles vão estar ligados a alguma ação da máquina, vai acontecer alguma coisa, ou algum movimento da máquina. Vamos supor, vai ligar ou desligar alguma coisa, ou vai fazer movimentar alguma coisa, ou vai parar a movimentação. Existe interferência no que está acontecendo na máquina, tá? Eu posso estar ligando e desligando a refrigeração, eu posso estar fechando ou abrindo uma porta, eu posso estar dando partida num programa ou dando ciclo stop, eu posso estar reduzindo a velocidade, aumentando a velocidade, entrando no modo de trabalho ou mudando para outro modo de trabalho, assim por diante. Essa área operacional, tá? A área de edição, que é a área aqui, ela é vermelhinha aqui, são teclas de edição mesmo. São tem teclas alfanuméricos, né? Teclas de navegação, de cursor, tem o mouse, tem símbolos, simbologias, tem então, como eu falei, o alfanumérico, né? Letras e números, e assim por diante. Isso aqui é usado para edição. Qualquer coisa que eu apertar aqui não vai acontecer nada de movimentação da máquina, você não vai acontecer nada. O que vai acontecer é que você vai estar digitando na tela, tá? Alguma coisa que você digitar aqui. Só isso. E aqui nessa área roxinha aqui é a área de funções de tela, tá? São onde você abre as telas para executar alguma operação de entrada de algum dado nela, ou de alteração de algum dado, ou pagar algum dado, ou ajustar alguma coisa, ou visualizar alguma coisa também, né? Então são as funções que a tela permite você trabalhar. Então são essas 3 situações. Nós durante o curso vamos falar de todas elas, tá? Nós estamos agora na área operacional, que é essa área aqui de baixo. Em aulas anteriores nós já falamos desses botões, liga, desliga motor hidráulico, liga, desliga refrigeração, liga, desliga esteira, freio, handler, libera bimanual, que não trava e destrava a porta, libera o bimanual, liga e desliga os módulos de avanço e rotação, override de rotação, override de avanço, algumas teclas aqui de liga ou desliga alguma coisa, emergência, tá? Agora nós vamos entrar nessa parte de movimentação da máquina, tá? Aqui é o que a máquina faz a máquina andar, tá? Então são 3 grandes áreas que fazem a máquina andar, tá? Então ações operacionais de uma máquina CNC que faz movimentação de máquina. Ou é um trabalho em jogue, ou é um trabalho de MDI ou MDI, ou é um trabalho em automático. O jogue ele pode ser contínuo, quando a máquina movimenta-se continuamente, ou incremental, quando ela movimenta-se por incrementos, o eixo selecionado, para o lado positivo ou negativo. Nesse caso aqui a máquina se movimenta como se fosse uma máquina convencional, ela não tem nada automatizado, tá? Ela não é própria para usinagem, ela é própria para movimentações de aproximação, para medir alguma coisa, ou para afastamento manual da máquina, numa parada de máquina, coisa assim, tá? Então isso aqui é uma operação manual. O MDI é um processamento de um programa que é colocado nessa tela MDI.
Tá? Então você escreve um programinha, não é normal você trabalhar em produção com MDA. Isso aqui é para pequenas operações, pequenas intervenções que você escreve na máquina e dá o start e ela executa. Você pode executar ela uma vez, continuamente, ou bloco a bloco, para ver o que acontece. O bloco a bloco ele executa um bloco de cada vez para você poder ir vendo o que vai acontecer. Tá? Depois eu vou explicar detalhadamente cada uma dessas coisas, estou falando de grosso modo. E o modo automático, que é o modo de produção, o modo que você vai trabalhar automaticamente produzindo peça, normalmente em processo contínuo, então fica continuamente. Você também pode fazer um processamento automático uma vez só, e também fazer bloco a bloco para teste de programa, para ver o que vai acontecendo. Você fecha override, tanto no MDI como no automático, você fecha override. O que é override? Override é essa chave aqui, tá? Então ela é fechada no zero, mesmo que você dê partida, a máquina não se movimenta. E aí você vai olhar na tela o quanto ela vai movimentar, em que eixo que ela vai movimentar e para onde ela vai movimentar, e se aquilo não haver colisão, estiver sob controle, você abre com cuidado ou abre 100% para executar aquela operação. Executou aquela operação, você fecha novamente para dar outro start, porque a máquina vai executar linha por linha, sentença por sentença, no bloco a bloco, ok? Então, essas são as três principais operações de movimentação da máquina. Então, quando você vai trabalhar numa máquina com movimentação, é uma dessas três operações que você vai fazer. Tá? Nós vamos explicar uma a uma detalhadamente. Tá? Como é que você seleciona isso normalmente? Tá? Então, estou dando exemplo de uma tela, mas depois, durante a explicação de cada uma delas individualmente, que eu vou fazer com mais detalhes, agora estou falando a grosso modo, nós vamos ver outras opções de painel de simbologia. Tá? Então vou falar que eu vou trabalhar em jogging. Então vou acionar essa tecla. Tem máquina que essa tecla vai ficar acesa, tem máquina que vai ficar com uma luzinha aqui, que está embaixo dessa linha vermelha aqui, a ligada, uma luzinha igual está no X aqui, uma luzinha verde ligada, vai ficar aqui ligado. Eu selecionei o modo jogging. Tá? Então ele vai fazer movimentações manuais, como se fosse uma máquina convencional. Só que eu não tenho aquela manivela, aquele nônio de manivela como uma máquina convencional. Eu tenho botões de movimentação. Tá? Então, primeiro aqui nessa parte verde, eu vou selecionar qual eixo que eu quero movimentar. Então, essa aqui é uma máquina que tem 9 eixos. Tá? Então, eu tenho o X, o Y, o Z e o quarto eixo. Isso aqui, o quinto e o sexto eixo, conforme a norma DIN 66217. E nós já falamos em aulas anteriores, dentro da condição de norma DIN para eixos, para máquinas operatrizes de comando numérico. Tá? Então essa é a norma que define a posição dos eixos. Tá? Então qualquer coisa dá uma olhadinha em aulas anteriores aí, essa condição. Tá? Então se eu selecionei o eixo X, por exemplo, que está aqui a luzinha verdinha ali, ó. Se eu apertar o Y, vai ficar verdinho o Y. Ele movimenta um eixo de cada vez. Aqui é o quarto aqui é a mesa, aqui o cabeçote, né? Então aqui vão sendo incrementados conforme o fabricante. Tá? Então o X, o Y, o Z, e aqui a mesa giratória, que é o quarto eixo, que é uma máquina horizontal, o eixo B. Aqui seria o eixo C, que é o cabeçote, e aqui seria um eixo A, por exemplo, em torno da mesa. Tá? Então eu seleciono o eixo que quero movimentar, e aqui aperto para mais ou para menos o lado que eu quero que ele se movimente. E aí, segurando com uma mão no botão mais ou menos, eu vou apertando, e segurando aquele override, eu vou abrindo ele lentamente, ela vai se deslocar na velocidade que eu controlar na minha mão, dentro de um limite máximo que é configurado para avanço para essa máquina. Se eu apertar o rápido junto, ele vai andar com uma forma mais rápida, é mais perigoso bater, tá? Por sentido mais ou menos também é um valor configurado. Eu consigo segurar também no override, posso ir segurando esse rápido no override. Tá? Então essa é a movimentação contínua. O que é contínua? Enquanto eu estiver apertando o mais ou menos, ela vai movimentar continuamente para um sentido mais ou menos do eixo que eu selecionei. Tá? Eu vou parar quando eu desejar. É uma operação manual. Tá?
Então essa é continuamente. Agora eu tenho um jog que está aqui em azul, que é chamado jog incremental, que nós vimos na tabelinha anterior lá em cima, né? Lembra que nós vimos isso aqui, ó? Ó, o jog é definido em contínuo ou incremental, tá? Então, o incremental, então, o jog é contínuo ou incremental. Então, contínuo, aperto continuamente, ele se desloca continuamente naquela velocidade programada. Agora, o incremental, eu posso selecionar um incremento de 1 milésimo de milímetro, 10 milésimos de milímetro, que é 1 centésimo, 100 milésimos de milímetro, que é 1 décimo, 1000 milésimos de milímetro, que é 1 milímetro, e 10.000 milésimos de milímetro, que são 10 milímetros. Então essas seleções, conforme eu seleciono, vai ficar a luzinha acesa aqui, e aí ele vai funcionar por impulso. Cada toque que eu der, para mais ou para menos, ele vai movimentar uma vez a condição que eu apertei aqui. Se eu fechar o override e apertar uma vez, ele vai ficar com esse avanço preso. A hora que eu abrir o override, ele vai soltar esse avanço. Se eu fechar o override e apertar 3 vezes aqui e abrir o override, ele vai andar uma vez só, porque ele não acumula, tá? Agora, se eu deixar selecionado com o override aberto e for tocar 3 vezes, ele vai avançar 3 vezes, tá? Só que ele não fica somando valor na memória, ele vai executando seguidamente o movimento que eu apertei aqui, para menos ou para mais do eixo selecionado, tá? Então eu vou explicar mais ainda quando for falar de jog no detalhe. E aqui o var é de uma variável, eu posso configurar na minha tela uma variável, e aí o valor que eu configurar para essa tecla aqui, cada vez que eu selecionar ela, eu estou selecionando aquele valor que eu coloquei. Então, por exemplo, se eu estou numa posição de 10.335, eu quero posicionar no 10.000. Esse 335 eu quero zerar para um lado do eixo, por exemplo, o eixo X. Aí eu vou lá, configuro para 0,335, né? Aí eu venho aqui, seleciono o valor, o eixo que eu quero, e dou um toque aqui, ele já vai correr os 0,335, tá? Isso aí eu tenho que fazer ponto a ponto. Agora, se eu quiser ponto a ponto também, eu posso selecionar aqui no décimo e apertar 3 vezes. Daí vem seleciono o centésimo mais 3 vezes. Depois seleciono o milésimo mais 3 vezes. Ele vai andar aquilo que eu desejei, os incrementos que eu desejei, tá? Aqui o MDI, para mim fazer um programinha, daí eu tenho que ir na tela do MDI e executar um programinha lá, ou pelo menos uma função. Quero trocar o pallet, quero fazer um pallet para fora, só isso. Eu coloco a função que troca o pallet lá, vamos supor M60, escrevo lá M60 e dou start aqui, ó, que é o ciclo start. Se eu quiser trocar uma ferramenta, eu programo lá a troca de ferramenta nesse MDI e dou o ciclo start aqui, e ele executa a troca de ferramenta, tá? O ciclo start aqui. No automático é a mesma coisa, eu seleciono um programa para trabalhar em automático, naquele pallet ou naquela mesa, seleciono esse modo automático, vai ficar acesa a luzinha. A hora que eu der o ciclo start, que ele vai acender essa luzinha e vai entrar em operação. Quando eu quiser parar o ciclo stop aqui, tá? A luzinha aqui está em ciclo stop, tá? A luzinha acesa ao verdinho, tá? Então, basicamente, para a introdução do que nós estamos falando agora, é o que vale, tá? Então, agora nós vamos começar mais detalhes a respeito de cada uma dessas 3 ações: jog, MDI e automático, tá? Bom, dando continuidade às operações de controle de uma máquina CNC, nós já falamos sobre as operações no modo jog, no modo MDI ou MDI. Agora vamos falar sobre o modo automático, tá? Existem 2 formas de trabalhar com o modo automático. Uma é o automático e ciclo de produção. É quando você trabalha com um ciclo contínuo, você dá um ciclo start e ela fica automaticamente, a partir de um ciclo start no dia, ela fica fazendo um ciclo contínuo de produção a cada travamento de porta, a cada troca de peça, ou a cada troca de pallet, no caso de máquina com mais pallets.
Então esse é o modo automático de produção. Você precisa só dar um ciclo start novamente se caso houver uma interrupção no ciclo contínuo, senão você passa o dia produzindo com um ciclo start. A segunda forma é um automático em teste de programa. Um programa pode ser novo ou um programa alterado. Isso aqui é quando existe ainda um risco de que possa haver erros ou falhas na escrita do programa que possam alterar o estado da peça, a condição dimensional da peça, acabamento da peça ou até mesmo colisão. Então, para evitar isso, o trabalho é feito no modo bloco a bloco, que nós vamos ver mais adiante, ok? Então, a simbologia do automático na maioria das máquinas é esta que está aqui, né? Então, a tecla automático muda para o modo de operação NC Auto, também chamado automático, operação totalmente automática. Automático serve para execução completamente automática de programas de peças. Aqui os programas de peças são selecionados, inicializados e corrigidos diretamente, acessados, por exemplo, em bloco a bloco, e executados. Automático é pré-requisito nas sequências automáticas de usinagem, quando em seleção para produção em uma mesa ou em caso de máquinas com tabela de partes, a de peças de trabalho. Então você pode trabalhar com várias peças numa mesa só, uma parte só, dependendo desse gerenciamento. Então você pode, num modo automático, ter uma ou mais mesas, que seriam os partes, ou em cada mesa você pode ter uma ou mais peças. Né? Então, você pode executar o mesmo programa ou programa diferentes. Ele vai depender do gerenciamento, ok? Então, para iniciar um trabalho em automático, o que precisa ser feito? Primeiro é a seleção do programa que vai ser executado. Mais para frente um pouquinho a gente vai ver como é que faz esta seleção, tá? Então, o programa já estando selecionado para aquela mesa e o dispositivo, as condições estando adequadas para esse processamento, a próxima etapa é acionar a tecla do ciclo Start, né, o NC Start. Ao acionar a tecla NC Start, o programa de peça selecionado arranca com a sentença NC atual e o respectivo LED acende. Então, você vai acender essa tecla ou algum sinal que ela está em processamento ativado e o programa arranca, ele parte, começa a ser processado sentença por sentença, até a sua finalização. Tá? NC Stop. Ao acionar a tecla NC Stop, o programa de peças em curso é parado e o respectivo LED acende. Em seguida, a usinagem pode ser continuada com o NC Start. Então, o NC Stop ele funciona como se fosse uma tecla de pause. Então, isso aqui, vamos supor, seria o play. Você está assistindo um filme, o Start seria um play no programa. E o Stop seria uma pause. Se você dá o play novamente aqui, um Start novamente, ele continua onde parou. Desde que você não tenha, não mexa nos eixos, não tire a ferramenta do lugar. Você só pode abrir porta, olhar, medir alguma coisa, sem alterar a posição ou nada do processo. Tá? Nesse caso, se caso você alterar a posição, existem formas de retomar esse ciclo, mas tem que ser de uma outra situação, não pode ser simplesmente só dar ciclo Start, ok? Nós vamos ver mais para frente também essa situação. A tecla Reset. Resetar. Ao acionar a tecla Reset, o posicionamento do programa de peças atualmente é interrompido. As mensagens de supervisão são canceladas, exceto quitar alarme Power on alarme NC Start. O canal é colocado em estado de reset, o que significa que o comando permanece sincronizado com a máquina e o comando está na posição inicial pronto para o novo ciclo do programa. Então, existe a diferença entre você interromper o processamento de um programa com o stop e com o reset. O stop ele simplesmente é uma pause,
dá um pause. Desde que você não interfira em nada, não mexa em nada, você pode continuar com o ciclo start novamente, sem problema nenhum. A tecla reset, ela cancela o processamento do programa. Tá? Existem duas formas de configurar o reset, dependendo da configuração da sua máquina. Tem tecla reset que, ao resetar, o programa é automaticamente rebobinado para o início. Então, se você der um reset e dar um ciclo start, ele vai partir do início. Tem programa que para na sentença que estava sendo processada. Ele para imediatamente. Tá? Só que ele cancela todas as funções que estavam memorizadas, tudo aquilo que o seu programa tinha executado de liga, tipo refrigeração, alguma outra coisa, ele cancela. Então é uma tecla perigosa. Se não for usada com cuidado, o operador vai fazer colisão de máquina, vai realizar uma colisão de máquina. 90% das colisões de máquinas é após uma tecla reset ser acionada. Tá? Então, se você quer evitar colisão, toda vez que você precisar resetar, tome os cuidados necessários. Nós vamos falar sobre as retomadas de ciclo mais para frente, sobre a retomada de ciclo após uma tecla reset. Tá? Então você tem que ter certos cuidados especiais para retomar o ciclo. Não é simplesmente dar um reset e dar start. A chance de você bater nessa situação é muito grande, mesmo que ele rebobine o programa. Porque às vezes você está com a ferramenta dentro da peça. Está numa posição que você não pode dar start novamente dali. Dar start, ela vai sair executando sem as funções que precisariam estar executando, sem compensação de ferramenta. Mesmo que ele parta do início novamente, ele vai partir do início daquela posição. Não, a chance de bater é muito grande. Cuidado. Siga as instruções que nós vamos falar mais para frente. No caso, daquele segundo caso de operações bloco a bloco, quando você está um teste de programa novo ou um programa alterado, né, o bloco a bloco deve ser acionado. Então, como é que funciona? Esta função oferece a possibilidade de executar um programa de peças de sentenças NC a sentença NC, quer dizer, faz sentença por sentença. A função bloco a bloco é ativada no modo de operação NC automático ou no MDI, ou MDI. Né? Se a função bloco a bloco está ativada, o respectivo LED acende no painel do comando da máquina, quer dizer, fica acesa a tecla para indicar que você está com o bloco a bloco ativado. Tá? Quando a função bloco a bloco está ativada, aparece CLB1 e SBL1 na tela, a linha, então aqui é a linha de indicação, né? Isso aqui é a linha de indicação, indica lá na tela, lá em cima aqui, indica que está ativado o bloco a bloco. Tá? Aparece em estado intermitente na linha de mensagem de operação do canal o texto parada, bloco a bloco finalizada. Quando você está executando a função, ele vai dando mensagem para você. A sentença NC atual do programa de peças só é executada quando a tecla NC Start for acionada. Tá. Como ele executa só de uma sentença em uma sentença, se você executou uma sentença, a próxima sentença só vai ser executada a partir de um ciclo Start acionado novamente. Tá. Então, cada ciclo Start serve para apenas uma sentença. A usinagem para após a execução da sentença NC, que eu acabei de falar, né? A sentença NC seguinte é executada depois de acionar o tecla NC Start de novo. A função bloco a bloco é principalmente utilizada para ensaiar programas novos e programas alterados. A função depende do ajuste feito sob o influenciamento do programa na área operacional da máquina. A função bloco a bloco é desativada acionando novamente o bloco a bloco. Tá? Então você pode acionar de várias formas, às vezes através de influências de programa que tem na tela da máquina, operação máquina, comando Siemens, ou através da tecla bloco a bloco, ok? Lembrando que, para que o bloco a bloco tenha sentido, não se pode acionar a ciclo start com override de avanço aberto. Por quê? Porque se tiver que bater, vai bater daí. Então qual que é a função do bloco a bloco? Evitar uma colisão. Você saber o que a máquina vai fazer antes dela realizar o movimento. Então, se você deixar aberto, perde esse sentido. Então, você tem que deixar o override de avanço fechado,
dar o ciclo start, olhar na tela o quanto a máquina vai se deslocar em cada eixo, para onde vai se deslocar, se tem espaço suficiente para aquilo, qual que é a velocidade que ela vai se deslocar. E aí você pode abrir o override devagar, com cuidado, se você tem dúvida se vai passar em algum canto, assim está meio duvidoso, vai com cuidado, abrindo e fechando novamente, ou você abre de vez, se é uma situação bem tranquila e garantida, né? Então, o override aqui é fundamental, tá? Você só vai abrir o override com a garantia que não vai haver colisão. Bom, primeiramente, então para a gente trabalhar com um programa em automático, a gente precisa selecionar ele para trabalho. Então eu falei lá atrás que a gente ia ver como é que selecionava um programa para trabalhar, né? Então vamos fazer agora dividido. Vamos falar de Siemens, depois vamos falar de Fanuc, tá? Então selecionar um programa para trabalhar em automático em CNC Siemens em máquinas de uma mesa. Então não tem mais um par, é uma mesa só, uma máquina simples. Então você vai fazer o que? Acionar o menu principal, tá? Então no menu principal você vai ter essas opções, tá? Você vai ter a opção máquina, parâmetros, programa, serviço, diagnóstico, funcionamento, dados, ferramenta. Isso aqui é o exemplo de uma máquina Heller, tá? Então isso aqui seria um personalizado, aqui memória de pallet, aqui é uma administração de produção, aqui é um programa de aquecimento da máquina, aqui é um programa do magazine, aqui é para desligar a máquina, aqui é os ciclos da máquina, né? E aqui é um software de controle de potência. Então, esse aqui é o menu principal, tá? Então, quando eu aciono o menu principal, eu tenho essa condição aqui. Então tem o painel da máquina, essa tecla aqui, ela tem a função de menu principal. Está escrito aqui menu principal, tá, ok? Aqui eu tenho uma tecla de acesso rápido, máquina. Então como é a função do menu principal que mais se usa, em vez de entrar no menu principal, depois selecionar máquina, se você apertar aqui, nessa tecla aqui, ó, estou mostrando aqui no canto esquerdo aqui do painel, ela já entra direto no menu máquina, tá? Então eu vou voltar lá atrás para a gente falar grosseiramente de um para um. Depois, quando a gente for falar das telas, nós estamos falando lá da área operacional embaixo agora, controle operacional, tá? Quando a gente for falar de tela, a gente vai falar desse menu aqui um por um, tá? Então, vamos falar grosso modo. Então eu seleciono o menu máquina, então entro naquela tecla que eu acabei de mostrar, seleciono menu select, aí vem aqui, seleciono máquina como? Quando eu quero trabalhar no modo jogue, no modo automático, ou no modo MDI ou modo automático.